tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula. Só que essa aula vai ser diferente. Nós vamos resolver atividades. Sim, atividades. Primeiro nós vamos começar com as atividades aqui do caderno de estudo de vocês, certo? Que são atividades estilo dos vestibulares, né? Enem e da UES principalmente. Essa que eu escolhi para resolver com vocês, do caderno de atividade com vocês, ela é muito parecida com o estilo da UES. Como assim, professora, o estilo da UES? O estilo da UES, ela é mais objetiva, né? Então, as questões são menores e mais objetivas. É como eu falo, ou você sabe ou você não sabe. Já na do Enem, não. Já é mais contextualizada, geralmente é acompanhada por um texto, no qual, muitas vezes, eu sei que é uma sobrecarga muito grande, né, de conteúdo. E muitas vezes, você lendo o texto, lendo as referências, você consegue entender e tirar o quê? Tirar a resposta correta daquele enunciado. Então, vamos começar. Coloquei aí na página 45, certo? Na primeira questão. Continuando sobre a questão da agricultura, né? Lembrando que nós estamos discutindo justamente sobre isso. A primeira questão. A integração da agricultura com a indústria consolidou a cadeia agroindustrial, caracterizada pelo, né? Ele vai colocar os itens. Primeiro item, modernização das técnicas usadas no campo que acelerou os processos naturais. Será? A segunda, produção de sementes artificiais, correção do solo, irrigação, clonagem de espécies e produção de mais de uma safra ao ano, né? Que isso daí é a implantação da modernização em todo o processo produtivo no campo, né? Aí você me pergunta, professora, mas é a modernização não é só uma questão de ter maquinário, de ter tratores? Não. Antes mesmo de começar a plantação, de começar a colheita, nós já temos a implantação, né, de muitas tecnologias, principalmente a questão da modificação genética. O terceiro item, preço definido pelo mercado internacional. Isso também é correto. Vamos ver só a primeira de novo. Modernização das técnicas usadas no campo que acelerou os processos naturais. Sim, isso também é verdade. Por que é verdade, professora? Porque nós vamos ter uma utilização grande, principalmente no sistema de produção intensivo na agricultura, de fertilizantes, né? O que são os fertilizantes agrotóxicos? Eles são produtos químicos, nada mais que produtos químicos que vão acelerar e potencializar a produção agrícola. E isso é um problema, professora? Sim, é um problema, porque os agrotóxicos e os fertilizantes, o nosso corpo, ele vai o quê? Se acumulando, e com o tempo ele vai formar o quê? Ele vai, algumas vezes, né, não é uma regra, mas ele pode causar vários tipos de câncer. Então, assim, ele é muito agressivo para o nosso corpo. É um produto químico, gente, então é muito agressivo para o nosso organismo. Não esqueçam disso. Por isso que, como eu já havia falado para vocês na outra videoaula, é crescente a utilização e o mercado dos produtos orgânicos. Professora, qual é a diferença de um produto normal, de uma grande, que é produzido em grande escala, para o produto orgânico? O produto orgânico, geralmente, se você for no mercantil, você vai perceber que ele é o quê? Mais caro. Mas ele é mais caro porque há um motivo. Ele é mais caro porque a produção dele obedece todo o ciclo natural daquela cultura, né? Então, não tem a adição de produtos químicos, não tem a adição de fertilizantes, e ele vai obedecer toda uma questão daquele recurso natural, né? Procurando sempre o quê? Não agredir o meio ambiente, tendo em vista que depois ele vai ter que utilizar o meio ambiente de novo, né? Aquele recurso natural. Tá certo? E esse último item, que é o terceiro, né? Preço definido pelo mercado internacional. A nossa produção, ela é basicamente voltada para o exterior, né? Para a exportação. Então, o nosso produto, ele é todo enquadrado em um padrão que é definido por quem? Por outros países, não um padrão definido pela gente,
Não, é um padrão definido pelo mercado de outros países. E, gente, é um mercado extremamente exigente, né? Então, tem o tamanho certo, tem o peso certo, tem que ter uma coloração certa. Então, os fertilizantes também vão auxiliar nisso, né? Deixar uma casca mais brilhosa, uma casca com a cor mais vibrante. E tudo isso vai ser acelerado e potencializado através dos fertilizantes, certo? Então, essa questão aí que a gente respondeu, todos os itens estão o quê? Corretos. Beleza? Então, marquem aí o item E. Vamos para a segunda questão. A agricultura familiar no Brasil representa o maior percentual de propriedades rurais no país. Atende, sobretudo, às demandas da cadeia agroindustrial estrangeira. Ops, falei tudo muito rápido, né, gente? A agricultura familiar no Brasil. 2 pontos. Ele quer saber o que é agricultura familiar aí no Brasil, né? Primeiro item. O item A representa o menor percentual de propriedades rurais no país. B, atende sobretudo às demandas da cadeia agroindustrial estrangeira. A C, é responsável por grande parte dos alimentos consumidos no país. A D, utiliza muitos insumos industriais e provoca significativos impactos ambientais. E a E, limita-se às pequenas propriedades onde os trabalhadores são os donos da terra. Vamos agora discutir item por item. O primeiro item representa um menor percentual de propriedades rurais no país. Professora, isso daí pode até ser, né? Mas o que acontece? Nós temos que levar em consideração as áreas produtivas, certo? O item B, atende sobretudo às demandas da cadeia agroindustrial estrangeira. Não, ele vai atender principalmente a nossa demanda interna. Não é à toa que 70%, né, do nosso abastecimento interno é proveniente da agricultura familiar, né, dos pequenos agricultores. Aí vem a questão da formação das cooperativas, das associações, para tornar o seu produto o quê? Um produto mais competitivo dentro do mercado. Ok? O item C é responsável por grande parte dos alimentos consumidos no país. Sim, cerca de 70% dos nossos produtos, como eu já havia falado, é oriundo da agricultura familiar, né? Por isso, né, que muitas vezes a qualidade ela é muito discrepante, né, com relação aos produtos que vão para fora do país. E aqueles produtos que são reprovados, né, nas grandes agroindústrias, elas vão para onde? Ficam no mercado interno. Então, é justamente o que a gente consome, né? Então, uma vez me perguntaram, professora, então a gente vai consumir só a rebarba? Praticamente isso, né? Não é uma regra, não é sempre, mas boa parte dos produtos, né, que nós consumimos, eles não são os tops de linha, né? Eles são aqueles ali que vão dar defeitinho, né? Tem um negocinho aqui errado. Pronto, é aquele produto ali que vão colocar na nossa prateleira. Beleza? Vamos discutir aí a D e a E. A D utiliza muitos insumos industriais e provoca significativo impacto ambiental. Não, isso daí quem vai provocar principalmente o modo de produção intensivo, né? Que vai causar muitos impactos ambientais. Professora, mas a agricultura, impacto ambiental, sim, aí tem um processo de salinização por conta da grande utilização de fertilizantes, né? A contaminação de solo, a contaminação da água, dos recursos naturais próximos àquelas plantações, mananciais e corpos hídricos. Então, não esqueçam disso. E a E limita-se às pequenas propriedades onde os trabalhadores são os donos da terra. Boa parte, essa daí... não, tem algumas propriedades que não são tão pequenas, que a gente vai considerar que são propriedades médias, né? Que também são responsáveis pelo nosso abastecimento da cadeia alimentar, ok? E os trabalhadores são os donos da terra. Não, às vezes os trabalhadores, eles arrendam a terra, que é justamente o que a gente vai ver agora nessa questão, na próxima questão. Beleza? Então, nessa segunda aí, você vai marcar o item C de casa, ok? Na terceira questão, uma prática comum no campo brasileiro no qual um proprietário cede a utilização do seu terreno para práticas agrícolas, pecuárias, extrativas ou mistas.
a um agricultor em troca de um aluguel. Então, a pessoa vai ceder, né, o seu terreno e em troca vai querer o quê? Um aluguel. É igual você alugar uma casa, né? Só que aí, no caso, você vai alugar o quê? Um terreno, né? Então, é diferente. Em alguns casos, o pagamento pode ser feito com parte da produção. Assinale a alternativa que preenche corretamente a afirmação. Esse daí é um vínculo de parceria? Não, porque na parceria fica o quê? Meio a meio, não só uma parte da produção. É meio a meio. É tanto a questão dos gastos, quanto o terreno também ele é meio a meio. O assentamento rural. O assentamento rural não é. Porque o assentamento rural é quando, né, os movimentos sociais do campo, eles propõem o quê? A utilização daquela terra que, a priori, seria improdutiva, né? Não estaria acontecendo uma plantação, uma colheita, para que ele se torne o quê? Produtivo. É diferente. Então, tem toda uma questão, uma legislação que esses movimentos são resguardados. Então, é diferente, porque aí entra toda uma questão de leis, resoluções. Já o item C, que é a grilagem. Professor, o que é a grilagem? A grilagem é você falsificar documentos que é proprietário de propriedades, né, no qual vai alegar que você é proprietário daquelas terras, né? Então, você vai falsificar. Por que grilagem, professor? Lembra de grilo? Sim, porque eles pegam papel, imprimem num papel comum A4, fazem toda uma questão de envelhecimento natural. Eles colocam o quê? O grilo dentro de uma gaveta, junto com essa folha, com esse papel, né, da propriedade do terreno, para que ele faça, tipo, como se fosse uma decomposição da folha, para que a folha fique o quê? Aí fica amarelada, nem acinzentada, é amarelada, né, com aquele aspecto, o quê? De velho, porque é uma legislação que, com um certo período, com um certo tempo, aquela terra, ela pode ser sua, né? Se você já estiver morando lá há um bom tempo. Isso vai depender de caso para caso. Tem casos de casas, de terrenos. Então, isso vai variar muito de acordo com a lei, com a legislação. E o item D, o arrendamento rural. E é justamente isso, né? Você vai alugar a terra e, uma vez ou outra, o pagamento ele pode ser o quê? Uma parte da produção. E é justamente o que é definido no arrendamento da terra, o arrendamento rural, né? Uma forma de aluguel, né? Da mesma forma que nós alugamos as casas. E tem um item que é a meiagem, né? Que também é muito parecido com o sistema de parceria, só que na parceria é meio a meio, na meiagem não, né? Na meiagem, geralmente, boa parte vai ficar com quem? Com o dono da terra, não vai ficar com o produtor, né? Quem tá produzindo. Ok, vamos lá para a página 46, certo? Nós vamos fazer só apenas a questão 4, porque a questão 5 ela é aberta, então vai ficar aí para vocês fazerem, certo? Na questão 4 vai ter um mapa. Outra coisa, é muito importante vocês se familiarizarem, né, com a leitura de mapas, de gráficos, porque é muito típico do Enem e da UES, né? E das escolas militares também tem essa característica de colocar gráficos, colocar mapas, né? Charges, que também são muito utilizados para que você consiga interpretar, para que você consiga tirar alguma informação daquela imagem. Então, eu acho muito importante vocês terem contato com os mapas e entenderem cada elemento do mapa, o que cada um quer dizer. É importante vocês, né, identificarem no mapa o título, a escala, a orientação e principalmente a legenda, que vai lhe ajudar a interpretar as informações daquele mapa. Então, aqui, né, esse mapa ele vai falar o que, ó? Brasil, título, Brasil, distribuição da produção de grãos 2014 e 2015, né? Então, aqui ele vai estar dividido o Brasil em suas regiões, as 5 regiões, lembrando que a gente vai ter 2 tipos de divisões regionais, que é a divisão oficial do IBGE e também vai ter a divisão dos complexos regionais, que ela não é a oficial, né? Na do IBGE é aquela conhecida de 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Já nos complexos regionais,
é uma divisão diferente, né, que tem e leva em consideração principalmente os aspectos socioeconômicos, né? Então ele vai juntar em 3 partes, né? Então eu queria que vocês pesquisassem quais são essas 3 partes. Eu vou dizer só uma, que é o Nordeste, que é o mesmo nome, né? Que a gente tem na região, na divisão regional, que é oficial do IBGE, que é o Nordeste. Mas eu queria que vocês pesquisassem quais são as outras 2 regiões. É muito interessante, eu acho que vocês devem lembrar sobre isso. Então vamos continuar aqui a questão, que eu falo demais, falo demais, muito. Continuando aqui, né, então ele vai pedir quais são as regiões brasileiras que se destacam na produção de grãos e quais gêneros são os mais cultivados. A questão dos grãos, né, é muito importante você lembrar que esses grãos, essa produção, ela é feita basicamente para atender o quê? O mercado internacional, como nós já havíamos falado na primeira questão, né, então ele não é voltado para o nosso mercado. Por exemplo, a soja. Nós temos o costume de consumir soja? Não, né? Então a soja, ela é um produto que é produzido aqui, que vai atender um outro mercado da China, dos Estados Unidos, da Europa, mas ele não vai ter um foco no nosso abastecimento, certo? Então lembrem disso. Vamos ler aqui os itens. Centro-Oeste e Sul, né? São os maiores. Se são os maiores, o que se destaca na produção: soja, milho e arroz. Será? Centro-Oeste e Sudeste, feijão e caroço de algodão. O item C, Sul e Sudeste, feijão, laranja e café. Laranja. A D, Centro-Oeste e Sul, centeio, cevada, girassol e mandioca. Mandioca no Sul, mandioca no Centro-Oeste. E o item é Norte e Nordeste, mandioca, cacau e frutas. Esse último item, ele tá até correto, né? Mas aí ele tá pedindo o quê? Quais são as regiões brasileiras que se destacam na produção de grãos e quais gêneros são os mais cultivados. O item certo aí vai ser o item A, né? A região Centro-Oeste e a região Sul, elas são extremamente conhecidas pela a sua grande comercialização e principalmente a sua produção agrícola, né? A região Centro-Oeste é mais conhecida ainda, né, pela questão agropecuária, né, que é a agricultura e a pecuária, que é onde a gente vai ter as maiores fazendas, os maiores campos, né, de colheita, e é justamente entre aí a soja, o milho e o arroz. Professora, mas no Norte, no Nordeste, no Sudeste não vai ter a produção desses grãos? Sim, vai ter a produção desses grãos. E algo muito importante que vocês devem lembrar é que no Nordeste, né, tem um quadrilátero, que nós vamos chamar, que não é só concentrado no Nordeste, mas vai pegar um estado que é da região Norte, que é o Mapitoba, eu acho que eu até falei pra vocês, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que são um dos maiores produtores, né, do Brasil de soja. Gente, uma área que tipicamente nós conhecemos por ser o quê? Pobre, né? Que a gente tem muito aquele estigma que o Nordeste é o quê? Pobre, seco, que não tem como ter um desenvolvimento tão expressivo da agricultura, mas tem sim. Aqui no Ceará, por exemplo, eu já até falei para vocês, eu acho que 500 mil vezes, que a nossa produção ela é muito expressiva com relação à produção de fruticultura, principalmente na Chapada do Apodi, né, que é Limoeiro do Norte, Russas, aquela região ali. Ela tem uma produção muito expressiva para o nosso estado, né? Com uma contribuição muito boa para a nossa economia. Então lembrem, não esqueçam, né? Dessa dica do Mapitoba, né? Que são as siglas desses 4 estados que são um dos maiores produtores de soja. Também tem a questão da produção do arroz, que hoje aqui no Nordeste já diminuiu muito, né? Que era produzido em bastante escala, principalmente na região sul do Piauí e na região sul também do Maranhão. Tanto que as duas regiões, né, essas regiões sul,
do Maranhão e do Piauí, elas têm projetos, né, de se tornarem o quê? Independentes, se emanciparem do estado do Piauí e do Maranhão, por serem tão ricas. São áreas onde nós vamos encontrar muitas fazendas, né? Mas são fazendas que surgiram do nada, professora? Não. São fazendas que são originárias de pessoas que vieram do sul, justamente vendo a oportunidade, né, de ter esses tipos de colheita lá nessas regiões por ser propício. Professora, mas é uma região seca? Não, gente, não é uma região seca, porque vai ser uma região de transição do semiárido para a região da floresta amazônica, então a gente vai ter muita umidade, vai ter uma maior distribuição de chuva durante o ano, e isso vai auxiliar justamente nesse tipo de produção. Vamos continuar as questões, aí eu já vou colocar questões já de vestibulares, só para a gente finalizar, só mais uma questão, né? Essa outra é muito importante porque nós vamos falar, querendo ou não, de alguns tipos de monoculturas que foram realizadas aqui no nosso país. Lembrando que a fixação, a colonização, o povoamento do Brasil, ele se realizou por meio, né, da agricultura e da expansão da agricultura e da pecuária. Da agricultura, principalmente através do processo, né, da produção da monocultura. Da monocultura de quem? Da cana-de-açúcar, certo? Não é à toa que a região Nordeste, na época da colonização, era o quê? Uma das mais ricas, na verdade era a mais rica, não à toa que a capital do país era onde? Em Salvador, porque era a região do país mais rica. Então vamos lá para essa questão. Ao longo da história econômica do Brasil, qual desses produtos agrícolas não fez parte de uma prática monocultura ou de elevado impacto estrutural no país? Aí ele dá aí 4 itens: soja, cana-de-açúcar, café e tabaco. Qual é que vocês acham que é? Eu acabei de falar aqui sobre a soja, né? E a questão anterior também fala sobre a grande produção de soja na região centro-oeste, na região sul, na região nordeste. A cana-de-açúcar também falei que foi extremamente importante para o processo de colonização e povoamento do Brasil, né? Na época aí das capitanias hereditárias, né? Foram essenciais e por muito tempo foi um dos principais meios econômicos, né? Muito lucrativos para a coroa real. Professora, por que houve um declínio da cana-de-açúcar aqui no Brasil? Por conta da concorrência das Antilhas, da cana-de-açúcar das Antilhas. Então, essa cana-de-açúcar ela era tão boa, mas tão boa que ela acabou levando um declínio total da nossa produção de cana-de-açúcar. Professor, hoje em dia não existe? Ainda existe, não é à toa que quando você vai para aquela região de João Pessoa, de Pernambuco, né, você vai encontrar ao longo da rodovia o que? Muitas usinas, né, que são usinas, né, desde a época das casas de engenho, que elas, né, vão fazer toda a questão da produção do álcool e do açúcar também, certo? O café ele teve uma extrema importância para tirar outro motivo para o declínio, né, e para a falência da monocultura do café, da cana-de-açúcar. Foi o começo da produção do café no sul e no sudeste, principalmente no sudeste, no eixo Rio-São Paulo. Foi quando São Paulo e Rio de Janeiro começou a tomar essas proporções que até hoje, né? Até hoje São Paulo, o eixo Rio-São Paulo é muito importante economicamente para o nosso país. Então, por conta da concorrência do açúcar das Antilhas e do começo da produção do café aqui no Brasil, houve um declínio muito brusco no faturamento com relação à produção da cana-de-açúcar. Então, ficou em stand-by lá e começou a era do café, né? Que ficou aí nesse eixo Rio-São Paulo, né? Houve uma expansão dos meios de transporte, que aí foram construídos várias ferrovias para conseguir escoar esse café. Principalmente que é muito conhecida, a questão do Barão de Mauá, né? Que ele foi responsável por toda essa modernização nos transportes nesse eixo para facilitar o que? O escoamento do café para conseguir chegar no Porto de Santos, né? Que de lá ele era levado para onde? Para vários países, principalmente para a Europa e os Estados Unidos,
Beleza, então, se não é a soja, se não é a cana-de-açúcar, se não é o café, só pode ser o tabaco. Professora, mas aqui existem regiões que produzem tabaco no Brasil, sim, principalmente na região ali da Bahia, né? Por algum tempo o tabaco ele teve uma produção expressiva, mas hoje ela não é tão expressiva assim e não influi muito na nossa economia. Então, pessoal, próxima aula nós vamos continuar nesse mesmo sistema, né, de resolução de questão, de ir comentando cada questão, cada item e dando uma maior abrangência, né, sobre o conteúdo para vocês, que é extremamente importante. Outra dica que eu sempre dou para meus alunos que estão aí prestes a tentar o vestibular: pratiquem. Né? O praticar é a melhor coisa, porque eu tô falando aqui pra vocês, estou mostrando exercícios e isso é uma parte do processo de aprendizagem, né? Então é importante vocês também sentarem a bunda na cadeira e praticarem, resolverem exercícios. É a coisa mais fácil. Hoje vocês têm o santo Google, né? Tudo no Google vocês vão conseguir. É questão de provas. Então, cada conteúdo que eu vou passando, a gente vai fazer esse sistema. Vamos dar o conteúdo e posteriormente vamos resolver questões, né, para ajudar, né, nesse processo de aprendizagem, para vocês não decorarem. É diferente de decorar de aprender. Vocês vão acabar saindo, né, do colégio pro vestibular aprendendo todo o conteúdo. Então, pessoal, espero vocês na próxima aula e um beijão!